Caro aluno, vamos dar continuidade ao nosso estudo, Café com Cursos. Nós estudamos nas aulas anteriores fonética. Vimos a contagem de fonemas, vimos ditongo, tritongo e hiato, conto consonantal, e ditongo e hiato estão presentes nas regras de acentuação. Matéria muito frequente em concurso público, acentuação gráfica, principalmente depois que venceu aquele prazo de convivência da regra antiga com a regra nova. A partir de 1º de janeiro de 2016, só as novas regras. É bom lembrar que nós tivemos uma modificação nas regras de acentuação gráfica a partir de 2009, com um período de transição. Primeiramente, vamos dar a diferença entre acento tônico e acento gráfico. Senhores, acento tônico, toda palavra com mais de uma sílaba tem. Eu não vejo acento tônico, eu apenas ouço. O acento tônico é o destaque dado a uma sílaba através da voz. Então, por exemplo, a palavra janela apresenta acento tônico, mas não acento gráfico. A minha voz se eleva na penúltima sílaba. O acento tônico está aí. Então, acento tônico, destaque dado a uma sílaba através da voz. Todas as palavras com mais de uma sílaba, uma delas será pronunciada com destaque. E isso nós chamamos de acento tônico, ok? Em alguns casos, algumas palavras, desde que haja regra que justifique, receberão um acento gráfico. A própria palavra gráfico aqui já tem um acento gráfico, que é utilizado na sílaba tônica. Então, ele coincidirá com o acento tônico. Então, na palavra, por exemplo, café, na palavra café, a sílaba que eu pronuncio com destaque é a última. Aí está o acento tônico. Perceba ao falar, café. E eu também tenho o acento gráfico, justificado por uma regra de acentuação, oxítonas terminadas em E. Portanto, o acento gráfico é utilizado na sílaba tônica, conjuntamente com o acento tônico. Certo? Então, no concurso, ouviram falar em acento tônico, destaque da voz, está lá a questão envolvendo acento tônico, e aí eu vou dizer, o acento tônico, em português, só pode estar numa das 3 últimas sílabas da palavra. 3 últimas sílabas. Ou a última, eu vou chamar de oxítona, a penúltima paroxítona, ou a antepenúltima sílaba da palavra, e nós chamaremos de proparoxítona, essa palavra, ok? Então, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. É a sílaba tônica, onde está o acento tônico. As outras sílabas da palavra são chamadas de átona. Então, em tapete, por exemplo, tapete, nós temos aqui a sílaba tônica, onde está o acento tônico, a sílaba com destaque, e a anterior e a posterior são sílabas átonas, brandas, não tem a intensidade aí dessa paroxítona, né? O tá e o t, ok? A sílaba que vem antes, as sílabas que vierem antes, são pretônicas, e a que vier após, pós-tônica. É uma questão de posição aí, certo? E aí temos a nossa sílaba tônica, mas não há acento gráfico, certo? Agora nós vamos passar às regras propriamente de acentuação gráfica. Vamos justificar na hora da prova o uso do acento gráfico. Nós poderemos ter o seguinte tipo de questão. Que justifique. A banca dá palavras com acento e lá vem a justificativa do emprego do acento. Se eu não dominar as regras, eu posso me deixar levar por uma justificativa falsa. Por isso é importante dominar as regras. Modernamente, o que tem sido muito solicitado é que o aluno, que o candidato justifique o acento. Lógico, nós podemos ter questões apenas de visualizar a frase e as palavras que ali estão escritas e detectar se estão bem acentuadas, corretamente acentuadas ou não. Ou uma lista de palavras soltas e verificar se o acento é correto ou não nessas palavras. Mas ultimamente tem sido muito frequente a justificativa. E nós vamos começar esse nosso primeiro segmento de acentuação gráfica com as regras modificadas, aquelas que sofreram alteração a partir de 1º de janeiro de 2009. A primeira regra é a regra dos ditongos abertos. Ditongos abertos. A língua portuguesa tem 3 ditongos abertos, que já estão aqui, na tela. Ei, el e oi. São ditongos abertos. E aí, se forem abertos e a palavra for
monossílabo tônico, como a palavra mês, como a palavra céu, como a palavra dói, vejam que são de tongos abertos, ei, el e oi. E nós temos apenas uma sílaba, são monossílabos. Não foi modificada a regra, continuam com o acento. Lógico, queridos, se o ditongo for fechado, som fechado, eu não vou ter acento, não é? Leis, ele leu o livro. O boi, vejam que aqui também são ditongos, só que fechados, o som, o timbre é fechado. Mês, leis, céu, leu, dói, boi. Olha a diferença. Ditongos fechados não tinham acento antes e continuam sem acento. Ditongos abertos, se tiverem apenas uma sílaba, um monossílabo, a acentuação continua. E se forem palavras oxítonas, a mesma coisa, como anéis, duas sílabas, oxítonas, ditongo aberto, né? Escarcel, chapéu, olha lá, chapéu, oxítona, continua com acento. Herói, oxítona, continua com acento. Ou seja, a modificação foi parcial, só nas paroxítonas com ditongo aberto. Monossílabos e oxítonas continuam a ser acentuadas. Justificativa: presença de ditongo aberto, é ou el ou ainda o oi, um desses três ditongos abertos. Agora, em sendo a palavra paroxítona, sem acento. Então, quando nós colocamos a palavra ideia, já sabemos que não tem acento. Paroxítona com ditongo aberto. Joia, assembleia, geleia, onomatopeia, prosopopeia, ovoide. As palavras paroxítonas com ditongo aberto ficaram sem acento a partir da reforma, ok? Vejam que em ideia e joia e assembleia nós temos o famoso iode, ou seja, dois ditongos. É uma vogal, uma semivogal, a semivogal se repete na pronúncia e outra vogal. Nosso desenho aqui é vogal, semivogal. Depois eu tenho a repetição da semivogal na fala, visualmente eu não vejo uma outra semivogal, mas na fala sim, e a vogal. Então tem dois ditongos, por isso a modificação e ficaram as palavras todas, as paroxítonas, sem um acento. Então muito cuidado, porque muitos de vocês ainda estão acostumados a acentuar as palavras mais comuns aí, como joia, como ideia. Aí muito cuidado na hora, porque não há mais acento. A questão está errada se vier com esta acentuação. Ok? Regra modificada. Ficou menor, vejam bem, ela ficou até aqui. Perdemos as paroxítonas. Não há mais acento nas paroxítonas. Regra reformulada. Ok? Ok, vencemos uma regra. Regra dos ditongos abertos. Temos uma segunda regra, também modificada, mas a modificação bem pequena. A segunda regra, que é do I e do U em hiatos. Apenas estas duas vogais, o I e o U. O que é necessário para que eu acentue um I ou um U? Três são os requisitos. Esse I ou este U devem estar na sílaba tônica, eles devem ser tônicos, sílaba tônica da palavra, o I e o U. Antes do I ou antes do U, a presença de vogal, o que constitui o hiato. Então, um I ou um U precedido de vogal, o U precedido de vogal, o I precedido de vogal, formando o hiato. E devem estar sozinhos na sílaba ou, no máximo, acompanhados, seguidos de um S. Vejam no exemplo como fica mais simples. Na palavra eu saí mais cedo, o I é tônico, oxítona, há uma vogal antes, o que forma o hiato, e está sozinho. Na palavra saída, o I é tônico, perfeito, continua tendo uma vogal antes e está sozinho. Notem bem que aí não importa se ela é oxítona ou paroxítona, isso é o de menos. Não recebem acento por aqui sair ser oxítona e saída ser paroxítona. Não é esse o motivo do acento.
O motivo do acento é que os 3 requisitos foram preenchidos. Como baú, por exemplo, uma oxítona, e saúva, uma paroxítona. O motivo do acento é o mesmo, independentemente de ser oxítona ou paroxítona. Ok? O tônico precedido de vogal e sozinho ou acompanhado de S. Vamos dar uma olhadinha em exemplos acompanhados de S. Eu vou apagar aqui esses exemplos, vou deixar o baú ali, ó, já para aproveitar. No plural, baús. E continua com acento, acompanhado de S. Se eu tiver a palavra, por exemplo, país, o I é tônico, sim, não são os pais, né? O pai e a mãe. País, o I é tônico, tem vogal antes, na sílaba anterior, por isso hiato, e vem acompanhado de um S. Então, sozinho ou acompanhado de S. Motivo porque a palavra juiz, a palavra raiz, não tem acento. Juiz não tem acento. Porque o I é tônico, sim, ela é uma oxítona. A vogal antes, perfeito, mas acompanhada de Z. Se jogar para o plural, juízes. A nova vogal, por causa do plural, puxa o Z. E nós teremos aqui uma nova sílaba. E o I fica sozinho. E aí preenche os 3 requisitos. Hiato com a vogal anterior, sozinho e tônico, na sílaba tônica, certo? Então é preciso cuidar, respeitar os 3 requisitos para que possamos colocar o acento aí no I e no U. Uma regra muito comum e muito frequente em concurso público. Muito frequente, porque ela é exigente mesmo, né? Há de se ter a atenção nos 3 critérios. Agora, olhem bem. Se eu tiver, por exemplo, a palavra rainha, observem a palavra rainha. O I é tônico, sem dúvida, ela é uma paroxítona, o I é tônico. Forma hiato com a vogal anterior, perfeito. Mas está sozinho só visualmente. Quando eu pronuncio a palavra rainha, e aí vem a fonética, por isso a importância do nosso estudo anterior, nós pronunciamos como se houvesse um N aqui. Esse I fica nasalado, não é? Aquele dígrafo IN, rainha. Mesmo de incêndio, né? Então, na pronúncia, o I não está sozinho. Quando eu falo a palavra rainha, o I está nasalizado, como se tivesse esse N formando um dígrafo. Por isso, sem acento. Ou seja, o I ou U seguido de NH não recebem acento. E aí nós temos bainha, tainha e outros exemplos que não preenchem o acento. Tem um último caso, né, xiita, por exemplo, que o I também não recebe acento. O I que tem como vogal anterior o mesmo I. Então não há acento. Xiita é mais uma exceção. Ok? Isso muito em função da pronúncia da palavra, também não recebe acento. O que foi modificado nessa regra? Que modificação a reforma de 2009 trouxe para nós? Algumas palavras, poucas palavras. Por exemplo, feiura. Feiura, nós acentuávamos. Até 2009, e era correto, o acento era correto. Só que esse U, sim, é tônico, tranquilo. Está sozinho, perfeito. Mas não forma hiato com a vogal anterior. Isso aqui é uma semivogal, a vogal é o E. O I é uma semivogal. E se prestarem bem atenção à pronúncia da palavra, essa semivogal na pronúncia se repete. Aí nós temos feiura. Isso é o que eu ouço. 2 vezes o I, que nós chamamos de iode, né? Aquele I esticadinho. Por isso, a reforma trouxe essa novidade. Né? Os 2 ditongos que eu não visualizo. Aqui eu só visualizo o EI, a semivogal I, e a vogal LU. Perdeu o acento, assim como baiuca, né? Baiuca, ó, perdeu o acento também. Reiuno, a mesma coisa. E todos se enquadram no mesmo caso. Aquele I que se repete formando os 2 ditongos. Não há hiato aí, né? São 2 ditongos. Tá? Havia uma corrente de gramáticos que dizia não há presença de hiato. Mas a reforma cristalizou a coisa, dirimiu a dúvida e deu como 2 ditongos, acabou o acento. Retiraram o acento. O que nos restou? A regra aqui, sequinha, para egoísta, por exemplo, ó, egoísta, com acento, porque o I é tônico seguido de S e faz hiato com a vogal anterior. Balaústre, né? Lá na casa, o balaústre,
escadaria, é tônico, faz hiato com a vogal anterior e está acompanhado de S, sozinho ou acompanhado de S. Aí está a regra. Duas regras já vencemos, duas regras que sofreram modificação. Então, cuidado. Talvez a regra que mais caia em concurso público seja esta, aqui que está aqui, do hiato, do I, do hiato. Muito, muito frequente, porque o aluno confunde com ditongo. A banca esperta, evidentemente, joga com esta regra e com as paroxítonas terminadas em ditongo, que vamos ver no segundo segmento de acentuação, na parte 2 de acentuação. Ok? Então, cuidado com esta regra aí. Chegamos à terceira regra modificada. Terceira regra modificada. A do acento diferencial. Eu vou subir aqui um pouquinho, me permitam, senhores. Acento diferencial. Já vimos os exemplos da regra anterior, e aí podemos ocupar um espaço maior. Acento diferencial. Nós tínhamos uma enormidade de palavras acentuadas para fazer diferença de outras, com pronúncia diferente, com timbre diferente. Em 1971, a reforma já retirou muitos acentos. Por exemplo, ele, o pronome ele até 71 era escrito com acento. Perdeu esse acento para fazer diferença de L, o nome da letra. Em 2009, mais alguns acentos perderam, mais algumas palavras perderam acento, mas ficaram duas por regra. Pôde, um verbo no pretérito perfeito, portanto passado, continua com acento para fazer diferença de pode, um verbo no presente do indicativo. Permaneceu, permanece, alta probabilidade de cair em prova. E o outro também um verbo, o por. O verbo por, no sentido de colocar, por colocar, que faz diferença da preposição por. Certo? Duas palavras a serem gravadas. Pôde e por. Dois verbos. Ambos com acento. Notem o seguinte, senhores. Pode, uma banca mais exigente, acredito que o CESP já fez isso, acredito que possa pedir novamente. Que tipo de acento diferencial eu tenho aqui em pôde e pode? É um acento diferencial de timbre. O que o professor quer dizer com isso? Aqui o som é fechado. Pôde, timbre fechado. Aqui eu abro. Pode, mudou, não é? Timbre aberto. Então, o acento diferencial modificado por uma... é que houve aí a justificativa por uma modificação na pronúncia da palavra. Timbre fechado, timbre aberto. Já impor, a motivação do acento diferencial é diferente aí. Intensidade. O motivo é intensidade, não é mais timbre. Os dois têm timbre fechado, por e por. Só que ao ler o verbo, a intensidade da leitura é muito maior. Não deves pôr teus livros no chão. A preposição quase desaparece na pronúncia da frase aí, né? Ela andou por caminhos escuros. Então, branda, átona, um monossílabo átono e aqui um monossílabo tônico. Portanto, diferencial de intensidade. Mais intenso, menos intenso. Na anterior, timbre fechado, timbre aberto. Ok? Se a banca pedir, há uma diferença aí na justificativa do acento. Agora, a banca fez o seguinte, ela deixou o acento em forma, mas deixou como opcional. Eu posso escrever forma com acento e forma sem acento. Olha só, para fazer a diferença da palavra forma. Então eu posso escrever a forma da forma é oval e esse forma com circunflexo. Ou a forma da forma é oval e os dois, forma e forma sem acento nenhum. Durma-se com um barulho desse. Acento opcional, acento diferencial opcional. Existe sim, foi uma questão da banca CESP, da Bracesp. Uma questão que o aluno deveria dizer, está correto chamar isso de acento opcional? Sim, um único acento opcional no caso aí do acento diferencial. Então cuidado com a palavra forma, que pode ter ou não o acento circunflexo, não é? Um acento diferencial. Agora vejam o seguinte, nós vimos aqui a motivação, não é? Acento diferencial de timbre e de intensidade. Agora, na regra, na lei, há uma observação que nós vamos usar aqui o acento diferencial para fins de clareza gramatical. Não há diferença de timbre,
Não há diferença de intensidade, apenas para dar clareza à frase, para dar clareza. Então, dois verbos, o verbo ter e o verbo vir, ele tem e ele vem, não recebem acento nenhum. No singular, não. Qual é o nosso problema? No plural, eles, aí o sujeito eles, o pronome pessoal reto eles, ó, a pronúncia é a mesma do tem, assim como a pronúncia é a mesma do vem. Mesma pronúncia, mesma intensidade, não há diferença nenhuma, nem do ponto de vista de timbre, nem de intensidade. Mas, como eu posso esconder o sujeito, eu não sei o que é singular e o que é plural aí. Quantas pessoas tem? Uma só ou mais de uma? E aí a gramática resolveu isso. Mantemos o acento circunflexo no plural. Então, o circunflexo utilizado nesses monossílabos tônicos só tem um papel, dizer que está no plural o verbo ter e está no plural o verbo vir. Cuidado, porque isso cai muito em questão de concordância verbal. Por exemplo, se eu tenho ele no singular e eu usar o circunflexo aqui, eu já errei. Porque o tem está no plural e o sujeito está no singular. Então tem um erro de concordância. Verbo no plural, sujeito no singular. A mesma coisa aqui. Se eu tiver o eles, que é um sujeito no plural, o verbo tem de concordar com esse sujeito. Se eu usar o tem sem o circunflexo, singular. Plural singular não vai combinar nunca. Por isso, concordância verbal. Acentuação marcando a concordância verbal aí, ó. Singular e plural. Agora, observe o seguinte, meus caros alunos. Observe o seguinte. Nós podemos fazer verbos derivados. Nós acrescentamos aos verbos ter e vir prefixos, algumas letras antes do ter e do vir. E aí conseguimos verbos derivados, como ele retém o dinheiro dos contribuintes. Ele convém a nós. Esse jogador convém a nós. Ele convém a nós. E aí nós caímos na regra das oxítonas, que já vamos olhar a seguir. Toda oxítona terminada em EM recebe acento agudo. Né? Também, refém, alguém, ninguém. Só que no plural, ó, sujeito no plural, a pronúncia e a escrita é a mesma. Eles retêm, eles convêm, timbre, intensidade, tudo igual. Como é que eu vou saber se é singular ou plural? Já que eu posso esconder o sujeito. A banca resolve usando o circunflexo no plural. Então, oxítonas terminadas em M recebem acento, isso nós já sabemos, diferentemente dos monossílabos. Só que, para fazer a diferença, o agudo marcará o singular, nos verbos derivados só desses dois, do verbo ter e do verbo vir, e o circunflexo marcará o plural, também só desses dois, do verbo ter e do verbo vir, e derivados, aqui no caso derivados, ok? Então, acento diferencial por motivos de clareza gramatical. O motivo principal é a clareza gramatical, singular, plural. Cuidado, mais uma vez eu repito mesmo. Cuidado com a regra, com a questão de concordância verbal. Aí peca, ok? 3 regras modificadas pela reforma de 2009. Ditongos abertos, IU, que forma hiato com a vogal anterior, e o nosso acento diferencial. Certo, meus amigos? 3 regras que continuam e caem muito nas provas atuais das diferentes bancas que estão organizando os concursos por todo o Brasil, aí, por todo o país. Agora, olhem o que não existe mais. Depois, no próximo segmento, e eu peço que acompanhem, nós vamos ver aquelas regras que não sofreram modificação. Já eram como estão hoje, não sofreram modificação. Nós tínhamos até 2009 o trema. Né? Sobre o U, nós usávamos sobre o trema. Não usamos mais, não temos mais. O acordo retirou o trema do Brasil, já não era usado nos outros países de língua portuguesa. Aguentar, nós usávamos trema, né? Aguentar. Sagui, usávamos trema. Né? Frequente. Tranquilo. Ó, usávamos trema aqui, nestas palavras. Então a regra era, né? Emprega-se o trema sobre o U pronunciado fracamente, portanto o átomo, precedido de G ou Q e seguido de E ou I. A regra era bem simples. Né? Na verdade, o desenho da regra é isso aqui, ó. Um G e um Q que precediam um U e um E ou um I que sucediam um U.
desde que esse U fosse pronunciado, evidentemente, senão seria dígrafo, não? Nós vimos isso, GU em que U não é pronunciado, QU em que U não é pronunciado, dígrafo. Então ele era pronunciado, ele é pronunciado, mas, pelo acordo, chegaram à conclusão que é desnecessário. A leitura correta passa por tradição, de pai para filho, e o trema foi retirado. O que não se modificou foi a pronúncia, ainda é aguentar. E sagui, e frequente, e tranquilo. Nós não modificamos a leitura da palavra, mas a escrita, e somente a escrita. Para quem vai alfabetizar, complicadinho, né? Se eu escrever aqui ao lado de sagui, guitarra, a criança visualizará GUI, gui. GUI, mesma escrita, só que a pronúncia é diferente. Gui, sagui e guitarra. Vejam só. Vejam só. Se ouvirem um barulhinho ao fundo, de um cachorrinho latindo, é o que me protege. É o que me protege. Aqui, nossas aulas, nós temos a proteção de um belo pastor alemão. Está dando sinal de que eu estou bem protegido aqui. Voltando. Trema não existe mais, a não ser em termos estrangeiros e palavras estrangeiras. Digamos que eu tenho o sobrenome Miller. Olha lá. Eu continuo usando trema. Miller, eu continuo usando trema. Düsseldorf, a cidade alemã, continuo usando trema. Digamos que de Miller eu faço um adjetivo derivado desse substantivo próprio, um sobrenome alemão de origem alemã. O Miller tem uma teoria, inventou, não, alguma coisa, tem uma teoria a respeito de algum assunto. Então eu digo, ele criou, essa é a teoria do Miller, é a teoria milleriana. Vou usar os dois L's que já existem lá, milleriana. Ó. O trema continua. Então, trema continua em palavras de origem estrangeira ou as dela, da palavra estrangeira, derivadas, as derivadas da palavra estrangeira, certo? Fora isso, não há mais trema. Trema é passado na nossa língua. E a outra regra que também não temos mais uma regra que sumiu, nossa. Até 2009, estes grupos aqui, as duas vogais E e as duas vogais O, recebiam um acento circunflexo no primeiro E e no primeiro O. E nós sabemos que vogais iguais são sempre vogais. Não há possibilidade de uma semivogal se as duas forem iguais aí. Portanto, elas se repelem, são sempre duas sílabas, como nos verbos crer, creem. No verbo crer, no verbo ler, leem, veem e deem. Estas palavras não têm mais acento. A regra era, acentuamos o primeiro E e o primeiro O dos hiatos E e O, desde que esse primeiro E esteja na sílaba tônica. Aí está. Nós tínhamos uma regra para 4 verbos, apenas 4 verbos. Uma regra, então, que sumiu aí, não é? 4 verbos com acento e os deles derivados, descreem, releem, mas eram 4 verbos só. Então não se escreve mais com acento. Já com o O, o número de palavras era bem maior. Até bem pouco escrevemos voo aí com acento circunflexo no primeiro O. Ro, de roer o osso, não é? Do, de doar, né? Co, do verbo coar. Abotou, abençoou, perdoou, enjoou e assim por diante. Todas perderam o acento, certo? Apareceu no seu concurso uma dessas palavras, esqueça o acento. Esqueça o acento. Ok, meus amigos? Mais uma regra que desapareceu. Então, essas palavras todas agora têm uma nova escrita, sem acento gráfico. Por fim, um último acento que nós usávamos em averigue, oblique, deixar de forma oblíqua, né? Averigue. Não usamos mais esse acento. Uma ou outra palavra tinha um acento agudo aqui e perdeu este acento. Não temos também. Aí é bem episódico, um caso, né, bem raro na nossa língua, empregávamos pouco, mas não tem mais o acento. Sumiram esses acentos. O que vem no próximo segmento são regras que não sofreram modificação nenhuma, continuam como já eram, certo? Muito cuidado então com as regras aí. Depois dos exercícios. É importante que nós façamos os exercícios. Né? Vamos fazer um exercício já na sequência aí. Acompanhem conosco o exercício. Ok? Então, meus amigos,
Vamos olhar os exercícios. 3 exercícios a respeito das regras de acentuação que vimos há pouco. Ok? Acompanhe na tela. Aqui eu vou fazer a leitura no computador. Dê uma olhadinha no primeiro exercício. Recebe acento pela mesma regra de egoísta o vocábulo, uma questão de prova, egoísta, exemplo que eu havia dado antes. O I é tônico, faz hiato com a vogal anterior e vem seguido de S. As exigências foram cumpridas, por isso o acento. E aí, 5 alternativas dadas pela banca e a palavra que deve ser assinalada pelo candidato é a alternativa C, saída. O I é tônico, faz hiato com a vogal anterior e está sozinho. A única diferença é a presença do S após o I em egoísta e a ausência do mesmo S em saída. Né? As outras palavras nós não temos hiato, regra do hiato. História, paroxítona terminada de tom crescente, vítima proparoxítona, aí temos ninguém, oxítona, em EM, ódio, outra paroxítona terminada de tom crescente, regras que estão ainda por vir. Saída, regra do hiato. Ok? Vamos para a segunda questão. Vamos olhar a segunda questão. E diz o seguinte, sobrecerto, mas os números contêm uma charada. Contém, os números contêm. Sujeito os números e o contém com circunflexo. Aqui nós temos um verbo derivado do verbo ter. Conter, a presença do prefixo e o verbo ter. E o circunflexo, veja que o sujeito, os números, se fosse o número, eu teria um acento agudo indicando singular. Também verbo derivado, mesmo verbo derivado do verbo ter. Singular. Portanto, o circunflexo aqui foi usado para fazer a diferença. Indicar o plural e não o singular. Fazer a diferença da forma do singular terceira pessoa. Né? Na terceira pessoa do plural, então, o circunflexo. Por isso, nas alternativas que estão aí, dê uma olhadinha na alternativa A, por favor, alternativa A. Que há uso do acento diferencial na forma verbal. Aqui está a forma verbal. O verbo é conter, o verbo conjugado é a forma verbal, terceira pessoa do plural. Realmente é um acento diferencial, para fins de clareza gramatical. Palavras proparoxítonas não, só existe uma. Na alternativa B, na alternativa C, os e uma são monossílabos. Uma, nós temos 2 vogais, portanto 2 sílabas, o U e o A. Uma, 2 sílabas, de sílabas. E ainda, o vocábulo charada é oxítona. Não é charadá, é charada, é paroxítona. Então, realmente, a alternativa A. E um último exercício. Vejam na tela, fazer o acompanhamento aí de um último exercício a respeito dessas regras. Que diz o seguinte, é um fragmento, não é? As crianças que não conheço não têm nada disso. E quando forem adultas, terão menos ainda. Porque até a inocência irão perder. É uma bela frase. E aí tem as crianças, sujeito. As crianças que não conheço, tem uma oração adjetiva, né? Que não conheço, não tem nada disso. As crianças não têm. Novamente, o tem com circunflexo, porque o sujeito, as crianças, verbo ter no singular. Desculpem, no plural. No singular eu retiro o acento. Como é um monossílabo, monossílabos no singular, monossílabos em EM, não tem acento, como 100, como trem, né? 100 reais, trem, né? Então não tem acento. Mas no plural tem. Por quê? Porque é um acento diferencial. Então, nós temos aí um sinal, o acento circunflexo, marcando o acento diferencial. Que indica plural, que é o que pede a questão, né? Assinar a alternativa em que a palavra é acentuada para indicar pluralização. Alternativa B, B de bola. O não é um monossílabo tônico, o até é uma oxítona, inocência paroxítona terminada em tom crescente e irão uma oxítona. Né? Ok? 3 exercícios. Importantíssimo fazer o exercício. Isso dá mais segurança. A teoria acompanhada de exercício. Fique conosco. Acompanhe o próximo segmento de acentuação gráfica para deixar o quadro todo completo, com mais exercícios.